Bom, nós vamos estudar agora a Corte Interamericana e, especialmente, os casos que envolvem o Brasil na Corte. Esses costumam aparecer com maior frequência em provas. Então, nós já sabemos que a Corte foi criada, de fato, pela Convenção Americana de Direitos Humanos, para que aqueles países que ratificassem a convenção e aceitassem expressamente a jurisdição da Corte pudessem ser responsabilizados se violassem direitos previstos na convenção. Atualmente, nós já temos outros tratados que prevêem que, se houver a violação de direitos, a Corte também poderá ser acionada. Mas, inicialmente, foi um tribunal para julgar violações da Convenção Americana, tanto que vocês ainda devem encontrar isso nos livros. Mas a gente vai ver que lá na Convenção Interamericana contra o Racismo, por exemplo, já existe a previsão de que, se direitos daquela convenção forem violados, é possível que o país aceite a jurisdição da Corte Interamericana. Então, muito cuidado com essa informação. Às vezes a banca traz uma informação que não é mais atualizada, então você vai analisar no contexto, tá? Para julgar se isso é ou não correto. Nós temos aqui 7 juízes, que são eleitos da mesma forma que os membros da comissão. Cada país indica até 3 nomes, 2 são nacionais e 1 de um país diferente. 7 juízes, todos de nacionalidades distintas, são eleitos em votação secreta para um mandato de 6 anos e se admite uma reeleição. Tivemos lá na Corte, por 2 mandatos, o Antônio Augusto Cansado Trindade, que agora está na Corte Internacional de Justiça, realizou um trabalho que também, assim como o da Flávio Piovesan na comissão, foi muito elogiado. Já sabemos que eles exercem a função a título pessoal, né? Eles não representam os seus países. E a Corte Interamericana, ela tem 2 competências, ela exerce jurisdição de 2 formas. Uma jurisdição consultiva, ela emite opiniões consultivas, como são chamadas aqui no sistema americano, e essa competência ela exerce em relação a todos os Estados-membros da OEA. Agora, a jurisdição contenciosa é só para os países que, primeiro, ratificaram a Convenção Americana e, segundo, reconheceram expressamente a jurisdição da Corte. E nós já sabemos que, às vezes, isso não acontece ao mesmo tempo. O Brasil, por exemplo, ratificou a Convenção Americana em 92 e só reconheceu a jurisdição da Corte em 98. Então, ela só pode atuar em relação a casos que tenham acontecido após 1998 ou a casos em que a violação persista após 1998. Nós vamos ver que muitos fatos, eles aconteceram antes, mas o Brasil está sendo julgado naquele caso porque a violação é permanente. Ele continua violando, mesmo depois de 98, né? Ele continua violando direitos e isso autoriza a Corte a exercer sua jurisdição, né? Então, temos no caso Júlia Gomes Lund, nós vamos ver, pessoas que desapareceram na década de 70. Não é o desaparecimento que está sendo questionado, é o fato de o Brasil não ter resolvido o problema, não ter garantido à sociedade o acesso à informação, não ter garantido aos familiares das vítimas o acesso à justiça com a solução do caso, tá? Então, é muito frequente que nos casos, vocês vão ver lá, nós temos fatos que são da década de 70, 80, portanto, anteriores ao reconhecimento dessa jurisdição. Já sabemos que o indivíduo não tem acesso direto à corte, então nós levamos o caso à comissão, se a comissão não resolver, ela é que vai encaminhar o caso até a corte. As decisões da corte, nós vamos ver aqui, elas buscam uma recomposição e a indenização da parte ofendida. Fala-se aqui no sistema americano em um sistema de reparação integral, né? Então, eles buscam recuperar aquilo que foi perdido, quando não é possível, uma indenização, a prática de atos como criação de leis, memoriais, publicação da imprensa em órgão oficial, isso costuma estar presente em todos os casos. E essa indenização na comissão também acontece, mas na corte ela tem um valor mais alto, né? Então, eles fazem isso justamente para buscar aquilo que não é possível recompor,
fica aí como uma medida compensatória em relação à vítima ou familiares das vítimas. As decisões são definitivas e inapeláveis, não cabe recurso, só cabe aqui uma medida, tipo os embargos declaratórios no Brasil, né, uma medida de esclarecimento da sentença, e especialmente essa parte da indenização ou a execução de outras medidas, se isso não for executado espontaneamente pelo país, cabe a execução da sentença. A competência aqui no Brasil é da Justiça Federal, artigo 109, inciso 10 da Constituição, e no Pacto de São José, né, está previsto que essa sentença deve ser executada conforme a competência prevista no direito interno. Então, não há que se falar em homologação de sentença estrangeira, tá? Não é sentença de um outro país, é de um órgão que o Brasil participa, reconhece, então, essa sentença já pode ser executada. Aí eu coloquei aqui para vocês os artigos relativos à Corte Interamericana, leiam, porque às vezes as bancas cobram o que está aqui no texto, né? Por exemplo, o quórum para as deliberações é constituído por 5 juízes. Então, para eles deliberarem dos 7, eu preciso que 5 estejam presentes. Então, às vezes, as bancas pegam essas questões para colocar, né, na literalidade nas questões, somente os estados partes e a comissão têm direito de submeter, caso a decisão da corte, indivíduos, nós já sabemos, não têm esse acesso direto. Temos aqui, e isso está no Pacto de São José, aquela mesma situação que nós vimos, em situações graves e urgentes com riscos de dano irreparável, a comissão pode determinar medidas cautelares, a corte, no mesmo caso, pode determinar o que nós chamamos de medidas provisórias. Quem pode fazer o pedido aqui na corte? A comissão, ou se o caso já está na corte, a corte pode agir de ofício. O indivíduo não tem acesso à corte, nem para peticionar, nem para pedir medida provisória. Então, cuidado com isso. Aqui a previsão da sua competência consultiva, né, dos seus pareceres, suas opiniões consultivas. A parte de execução da sentença, dei uma lida. Então, tudo isso, quando aparece em provas, é uma parte mais processual, procedimental, eles apenas copiam aqui desses artigos do Pacto de São José. Vocês vão dar uma lida. E aí vem os casos, né, que envolvem o Brasil. Coloquei aqui também uma particularidade, o artigo 55 fala de um juiz ad hoc, que era o seguinte: quando nós tínhamos um juiz nacional de um estado, ele participava, né, do caso, e o outro estado indicava um juiz dele para participar também, era para tentar manter a igualdade. Só que hoje a interpretação da corte é a seguinte: se a demanda foi iniciada pela comissão, um juiz brasileiro não participa do julgamento de um caso do Brasil. Né? Essa ideia do juiz ad hoc só valeria para demandas entre estados, que a gente já viu que nem costuma acontecer no sistema americano. Tá? Então, só coloquei aqui para vocês a interpretação que se faz hoje dessa figura do juiz ad hoc, que é super restrita, só aconteceria em demandas interestatais. Então, hoje, se tem um caso brasileiro e um juiz brasileiro na corte, esse juiz não participa do julgamento daquele caso, tá? Para manter essa ideia de igualdade e imparcialidade. Então, não vai nomear outro do outro país nessas situações. Coloquei aqui o artigo das medidas provisórias e também o regulamento da corte, só para vocês saberem como isso consta lá no regulamento, e alguns exemplos de medidas provisórias no Brasil. Olha aí, a grande maioria envolvendo, né, penitenciárias e uma de um centro de educação, um centro de internação, me perdoem, no Espírito Santo em 2011. Agora, casos contenciosos. Os casos em que o Brasil já foi acionado perante a Corte Interamericana. Vou até colocar isso em vídeo separado, para ficar mais fácil para vocês. Então, fizemos aqui uma introdução, e aí nós vamos estudar agora os casos em que o Brasil já foi acionado perante a Corte, e eles, como eu disse, têm uma chance maior de aparecerem em provas. Então, até daqui a pouco.